Olá, boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, Suzy, querida. Boa noite. Eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Toda terça-feira nós estamos aqui, você já sabe, você que está sempre conosco aqui no nosso programa, no nosso canal, para que a gente faça uma discussão sobre o assunto que foi debatido na semana imediatamente anterior nos nossos grupos de WhatsApp do Sejus. Porque lá nós estudamos sempre um livro que trata dessa temática do espiritismo progressista, sempre relacionado com as políticas sociais, com as ciências sociais, com a política de um modo geral. Então, dessa feita, nós estamos encerrando um livro, hoje é o último capítulo, né, do livro que nós estamos estudando, Educação, Espiritualidade e Transformação Social, que é um compilado de textos organizados pela querida Dora Encontre, a quem mandamos mais um beijo nessa terça-feira. Ela que está fazendo um tratamento, se recuperando um tratamento de saúde, e está firme aí nas redes sociais, sempre é muito bom ver a Dora combatendo o bom combate nas redes sociais do espiritismo progressista. Então, dessa feita, nós vamos estudar o último capítulo, como eu disse, nós estudamos o último capítulo, como eu disse, e a Suzy, a nossa querida Suzana Leão, lá do Rio Grande do Sul, lá da região onde nasceu Getúlio Vargas, não é isso, Suzy? Sim, o Getúlio Vargas era de São Borja, se eu não me engano. São Borja por aí, não é? Perto de você aí? Não, eu moro na região metropolitana, perto de Porto Alegre. Ele morava naquela região mais... É verdade, se mora perto de Porto Alegre. Mais nos Pampas ali. Mais nos Pampas. Eu achei que você fosse mais para lá, verdade. Você mora na região... Realmente eu moro num lugar, eu moro numa área rural. Eu moro bem no meio do mato, mas na região metropolitana. Verdade. Eu já falei para a Suzy, qualquer dia nós vamos lá. Mas eu sempre digo, Qualquer dia nós vamos fazer já sintam-se convidados. Nós vamos fazer um seminário lá no sítio da Suzy. Sim. Dá até para fazer meditação. Que bom, hein? Falar em meditação é no tema do nosso... É um pouco exatamente. Do nosso que você vai falar para a gente daqui a pouco, né? Exatamente. Então, mas antes da Suzy falar com a gente, eu vou dar aquela tradicional enrolada para esperar o pessoal ir se chegando. Alguns já chegaram aqui conosco, né? Sim. E eu vou dizer para você que, se você é novo no canal, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe o nosso vídeo, porque isso faz com que os nossos conteúdos kardecistas e progressistas cheguem até mais pessoas que, assim como nós, gostamos dessa visão, desse olhar, desse estudo progressista de Kardec, como deve ser, né? Progressista como era, foi e é Allan Kardec e a sua doutrina. Posto isso, eu vou então só dar uma saudação para os companheiros e companheiras que estão se chegando. A Margarete Santos está dando o seu boa noite. Boa noite, Margarete. A Margarete não é a nossa companheira da Alemanha, não é? Será que é a Margarete da Alemanha? Eu acho que é, né? Não sei. Nós temos uma companheira Margarete lá na Alemanha, não sei se é ela. Não dá para ver direito. Eu não consigo acompanhar todos as entradas e saídas do pessoal lá no grupo. Ela vai confirmar que se é ela mesma. Tem uma companheira lá na Alemanha que nos ajuda no debate do Quilombo, Sejus Quilombo, que faz um debate... Na Alemanha não é a Sandra? Nós temos a Margarete lá também. A Sandra eu não lembro, mas a Margarete está na Alemanha. Além da Guacira lá na Suíça. A Guacira na Suíça. Sempre com a gente. Bom, o Léo Fittipaldi Torga também dando o seu boa noite. Olá, Margarete. Ele cumprimenta também a Margarete. O Léo está sempre com a gente, companheiro de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Alessandra Azeredo. Boa noite, companheiros e companheiras, ou companheiras e companheiros, para falar na ordem certa dos cumprimentos. O Léo volta a dizer boa noite, Suzy e Orfan. Boa noite, Léo.
A Margarete Santos, boa noite, Léo e Alessandra. Boa noite, diz o Wilton Lima. Conclusão hoje, ótimo livro. Próximo já anunciado, excelente também. Próximo livro nós vamos Boa noite, queridos e queridas. Sobre o livro do Alexandre Júnior, companheiro nosso também. É um livro espetacular, viu? Bacana. É sensacional. Eu já vou fazendo propaganda antes de começar o estudo. É maravilhoso o livro do Alexandre. Vai dar já ouvi falar muito bem do livro. O Alexandre é um cara sensacional, então provavelmente o livro também é. E ouvindo os comentários dos companheiros e das companheiras, certamente vai ser um bom estudo, um belo de um estudo. Eu espero que a gente consiga estudar também aquele Contextualizando Kardec do Elias, que vale muito a pena também. Sim. Eu acho que ele está na lista na lista lá do... né? Ela tem uma relação lá de livros ainda para estudar. A Naide Alves dá boa noite a todos, todas e todas. A Ilara Cupo, nossa Ilara Cupo é aí da sua região. Eu acho que ela é aqui do Sul, né? Sim. Ela é do Rio Grande do Sul. A Ilara, boa noite, Carlos e Suzy, feliz por mais uma aula. Gauchada assistindo. Olha lá, Gauchada... Isso aí. Assistindo. Tem gente boa no Rio Grande do Sul. A gauchada boa. Não, tem. Não tem só, né? Não tem só escravagista e fascista. Tem escravagista, né? Tu sabe que, coincidentemente, o MST tem uma plantação de uva aqui na Serra Gaúcha. E eles têm um suco de uva... Aquele lá, o Vêneto. Veneto. 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 É esse que é produzido aí? É esse. Não é que não chega esse vinho, senão a gente podia... A princípio, eles não estão ainda fazendo vinho, é só o suco da uva. O suco, perdão, o suco. Eu acho que na capital de São Paulo já tem no armazém do lá MST. Tem um armazém, né, do MST também. Por enquanto, só nas capitais, né, Carlos? É que para eles é mais difícil, né, a distribuição, eles ainda são pequenos. No país inteiro. Mas quem sabe a gente vai tomar. Mas a gente ainda vai ver isso bombando, tu vai ver só. Nós ainda vamos assistir. Para substituir os... a gente vai conseguir. De trabalhos análogos à escravidão. Né? Para não dizer trabalho escravo. Aí o Léo diz que é ela mesma, a Margarete da Alemanha. Pois é, então a Margarete Santos é a nossa Margarete, que está lá na Alemanha nos acompanhando. Que legal. O Alexandre Júnior dando boa noite a todos. Gratidão, Suzana, diz ele. O querido. Bem, que é o perfil do Ivon, também dando boa noite, comunidade Sejus. E ele adenda um bate, gente boa. Sim. Pois é. Tem muita gente boa, sim. Tem muita gente boa. Não, ele está dizendo, bate claro. Gente boa. Nós já governamos a cidade de Porto Alegre por 3 vezes o PT. Sim, o PT, 16 anos. O próprio Alceu Colares, que também era um progressista. O Olívio Dutra, o Tarso Genro, é um baita jurista. E o Raul Ponte, né? Nossos companheiros. Eu digo lá atrás, o próprio Alceu Colares, que também era um homem progressista, né? Sim, também. Brizola e etc. Sim, ele era assim. Tem muita gente maravilhosa. É que, infelizmente, o atual momento aqui é um momento muito pesado, porque o Inominável ele fez um curral eleitoral aqui, né? E isso é muito pesado. Muito bem, mas olha, vamos lá. Mas olha, então eu vou passar a palavra para a Suzy para ela começar a discorrer sobre esse capítulo de hoje, já dizendo para a Suzy, viu, Suzy, que nós estamos estourando muito o nosso tempo. E nós estamos tentando entrar novamente. 30 minutos, tu acha? Eu acho que a gente tem que estar assim, estourando de programa os 50 minutos. Estourando. Tranquilo. A gente tem Hoje eu até, porque eu tô com uma tala aqui. Eu percebi eu vou conseguir uns 40 minutos. Acho que daí a gente dá uma enxugadinha.
Pode ser. Eu proponho assim, eu falo no total, porque depois sempre dá debate e tal. Então eu proponho assim, que você faça aí uns 15 minutos iniciais, e a gente use um pouco mais, a gente abre a participação e a gente volta para você depois, para a gente tentar fechar no máximo em 50 minutos, tá bom? Tá. Combinado. Então, beleza, vamos lá, Suzy, fica à vontade, querida. Queridos, para a gente fazer uma contextualização, né, do que é o texto que eu vou comentar, eu quero ler um pouquinho sobre o autor do texto, porque eu vou contar para vocês, admitir que eu não conhecia o André Andrade Pereira, e eu acho que é bem legal a gente conhecer um pouquinho dele. Ô Carlos, a minha imagem ainda está aparecendo? Carlos? Tá. Então tá. É que eu não sei fazer muito bem isso, mas deu certo. Eu vou ler rapidinho aqui, ó. O André Andrade Pereira é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor da Universidade Federal Fluminense, e pela editora Comênios é autor de Espiritismo e Budismo. Por isso que ele fala de meditação nesse texto. Por um diálogo entre o Ocidente e o Oriente, Espiritismo e globalização por uma civilização do amor, Espiritismo e religiões por uma teologia pluralista. É um baita currículo, maravilhoso. Bom, gente, as pessoas que me conhecem devem saber do meu jeitinho. Eu não sou professora, eu não trabalho com educação. Eu me considero uma comunicadora, na verdade. E hoje em dia eu estou desempenhando esse papel, esse papel de ouvir as pessoas, de tentar trazer as pessoas, montar, indicar onde que a pessoa pode ser acolhida. Eu acho que eu estou desempenhando esse papel atualmente. E esse papel, ele não deixa de ser algo ligado à educação, porque quando a gente fala, digamos assim, numa rede social, e eu digo isso para todos nós que estamos aqui envolvidos, mesmo quando a gente está lá no nosso grupinho estudando, nós estamos, de uma forma ou de outra, agindo de uma forma pedagógica, ou até, às vezes, né, antipedagógica, dependendo da postura de cada um. Então, é muito importante que a gente perceba o quanto responsáveis nós somos com o que a gente coloca, né, gente? Hoje em dia, a gente está nas redes sociais, a gente está em canais, a gente está colocando vídeos, a gente está no nosso grupinho lá estudando. Então, é muito importante que a gente tente ser ouvinte e enxergar o outro como um ser completo, né? Um ser que está ali, uma pessoa integral. Porque o texto do André, ele nos mostra como as pessoas precisavam, naquele texto, os personagens do morador de rua e o menino, a criança da escola pública, como eles precisavam ser enxergados como seres integrais, como pessoas, como seres humanos, né? E a menina, a professora estagiária, que ensina para eles a técnica da meditação, que, por sinal, pena que nós, no movimento espírita, não estamos acostumados com isso, porque a meditação, ela é, antes de eu terminar, eu pratiquei meditação bem no início, quando eu estava buscando a minha espiritualidade. Foi a primeira coisa que me apareceu, foi a meditação. Eu não me tornei budista por um detalhe, por muito pouco, muito pouco mesmo. Porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos um templo budista muito lindo em Três Coroas, que é relativamente próximo de onde eu moro, né? Então a gente tem uma influência, a gente recebe uma influência muito grande. Eu tenho amigos que se tornaram budistas e são
praticantes mesmo, são monges e tal. Então, eu não me tornei budista na década de 80, por detalhe mesmo. Até que eu conheci, então, o espiritismo e me encaixei melhor, eu me vi espelhada melhor no espiritismo. O texto é muito bonito, é muito lúdico, né? É muito fofo, na verdade, aquele texto, lindo. Eu li aquilo e pensei, gente, que coisa amada, que coisa mais bonita. Me lembrei do padre Júlio Lancelotti, né? Que faz um trabalho maravilhoso, onde ele enxerga o morador de rua como um ser humano que não está ali apenas para pegar a sopa ou um pão. O padre Júlio consegue ver aquelas pessoas como pessoas que tiveram histórias, que têm memórias, que têm sentimentos, sabe? E isso, gente, é muito importante, mesmo que a gente pense assim, tá, eu não faço parte de nenhum trabalho de sopa, ok? Eu não faço parte de nenhum trabalho, mas a gente faz parte de grupos de estudos, a gente faz parte, alguns de nós ainda frequentam casas espíritas, que tem pessoas sentadas ali, seres humanos, né? Eu não vou aqui contar toda a história, porque eu vou fazer só um resumo. Basicamente é a menina, que é uma professora estagiária, e que ensina uma técnica de meditação para um morador de rua e para a história é um pouquinho mais longa, mas resumidamente, e para um menino de uma escola pública, onde ela fazia um projeto de meditação, e ela consegue fazer com que essas duas pessoas, que são super diferentes, mas que são igualmente carentes, né? Cada um com a sua carência, se conectem de uma forma espiritual mesmo. A descrição do autor, né, do André Andrade, é muito linda. É como se eles tivessem conseguido mesmo uma sintonia espiritual, né? E no final, então, eles se abraçam e tal, mostrando que, não tirando o fato, e até ele coloca, né, que ela percebia que o morador de rua não cheirava bem, ele tinha mau hálito, ele estava sujo, e que o menino era um menino violento dentro da escola. Né? Ela não estava cega, ela sabia que eram essas pessoas, mas ela conseguiu criar um momento tão bonito, tão espiritual, né, que foi muito rápido e tal, mas enfim. Aí, voltando para a nossa realidade, eu acho que o que o autor, porque o André Andrade, ele é um professor, né? Ele é do mundo do ensino, ele é né, do mundo acadêmico, do mundo escolar, digamos assim. A vida dele é inserida nisso, né? Mas daí a gente pensa, tá, mas nós não estamos no mundo acadêmico ou no mundo escolar. Mas nós estamos no mundo do espiritismo. Eu ainda acho que a gente pode até fazer um recorte mais preciso. Nós estamos no mundo do movimento de espíritas progressistas. Tem pessoas querendo entrar, tem pessoas que não conhecem direito, que não sabem direito, tem pessoas que chegam para a gente e dizem, ai, eu quase desisti de ser espírita, de tanta coisa horrível que eu andei vendo, que coisa maravilhosa que eu encontrei, esse canal, aquele canal. Então, a gente precisa ficar atento para enxergar essas pessoas como seres humanos integrais, né? Fazendo uma analogia ao texto do André. Porque a gente, na correria, a gente às vezes esquece de determinadas sutilezas. A gente tem uma vida louca, uma vida corrida, sabe? Isso não é a nossa profissão, a gente faz isso de uma forma, né, paralela à nossa vida profissional. A gente tem muitas coisas andando juntas, né? Muitos de nós têm um trabalho intelectual forte, nós temos companheiros que estão escrevendo livros, publicando livros. É uma vida corrida,
Mas a gente precisa se lembrar do que primeiro nos moveu. O que primeiro nos moveu a estarmos aqui hoje? É o espiritismo, né? É o que nos une. É o que nos une. Eu nem digo espiritismo, eu digo o movimento de espíritas progressistas, porque, no meu caso, se eu me lembrar do movimento tradicional, eu já estaria fora há muito tempo. Eu já teria largado, realmente, já teria largado. Estaria meditando. Eu teria largado completamente. E a gente tem que ter esse cuidado. As pessoas que ainda frequentam casas espíritas, né? O prédio lá, a coisa física, precisam se lembrar que ali tem pessoas, que às vezes não sabem direito o que estão procurando. Então a gente precisa ter, no nosso grupo a mesma coisa. O grupo de estudos, o Sejus, a gente tem que ter muito cuidado ali, tentar uma conexão com as pessoas, porque a gente não sabe quem são aquelas pessoas, o que elas estão buscando. Então, é difícil, não é fácil, é difícil, mas é uma tentativa que tem que ser feita, sabe? Eu me lembrei quando eu li esse... Por isso que eu me coloquei à disposição para fazer, Carlos, porque quando eu estava lendo, eu me lembrei de uma coisa muito linda que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Numa casa espírita, eles separaram um grupo de adolescentes e disseram assim para mim, agora nós vamos montar um grupo de... Tem uma sigla lá que eu nem me lembro mais, de estudos para jovens. E eu seria daí encarregada de fazer esse estudo. Aí eu fui conhecer a turminha, muito queridos todos eles, adolescentes, eu me dou muito bem, eu me dou muito bem com os jovens, não sei porquê, mas eu me dou muito bem com os jovens. E acho que eu não cresci direito ainda, eu tenho algumas coisas em mim que... Aí nós conversando e tal, daí eles começaram a me dizer todas as coisas que eles esperavam e as coisas que eles não queriam de jeito nenhum. Eles não queriam aqueles polígrafos antigos, aquelas coisas, aqueles textos antigos, eles não queriam aquilo. E aí, nós conseguimos criar um grupo de teatro. Então, ao invés de ter o grupo de estudos, que era também um grupo de estudos, mas não era naquele formato, nós formamos um grupo de teatro. Isso foi as duras penas, porque eu era chamada a atenção o tempo todo, a gente não tinha lugar para ensaiar, a casa não permitia, eu tinha que levar todo mundo para minha casa para ensaiar. Então, são ideias que às vezes é o que falta, porque se a gente parar para pensar, se a gente se observar bem o que acontece, o movimento espírita, ele envelheceu, e o movimento conservador, ele envelheceu mal, ele não se renovou, então é aquela turma, né, não vou citar aqui nomes e tal, mas sem renovação nenhuma, porque os jovens, eles não querem aquela coisa formatada, aquilo não diz nada para eles, sabe? Não diz nada para eles. Então, foi uma lembrança que me veio, eu gosto de compartilhar isso, porque é importante que a gente saiba que essas coisas aconteceram, né? Esse grupo de teatro durou 6 anos. Nós estudávamos um determinado tema, criávamos uma esquete teatral sobre aquele tema, por exemplo, o desencarne, reencarnação, e daí nós íamos, o grupo, para vocês verem, gente, como as coisas são, assim, difíceis mesmo. A casa espírita onde que eu trabalhava, né, que eu fazia palestra, ajudava na sala mediúnica, e eu dirigia esse grupo de estudos de jovens e adolescentes. Eles sequer nos convidavam para apresentar a esquete. A gente ficava meses ensaiando,
criávamos figurino, criávamos cenário, e eles não nos convidavam. Eu, às vezes, inventava umas formas, tipo assim, hoje vai ser a minha palestra sobre tal assunto. Aí levava a esquete. Então, não tinha o convite para a esquete, mas eu acabava, né, colocando a esquete ali. Eu digo isso pelo seguinte, como é difícil mudar. Como é difícil fazer que as coisas diferentes possam acontecer. E as coisas diferentes é o que faz oxigenar, é o que faz, sabe, manter alguma coisa viva. Se nós não tivéssemos conseguido dar vida a esse movimento de espíritas progressistas, se nós tivéssemos cansado, não, isso não vai dar em nada. Se nós não tivéssemos feito isso, gente, quantas pessoas já não estariam mais, né, seguindo o espiritismo? Quantas pessoas já não estariam mais tendo um espaço para trabalhar a sua mediunidade, a sua espiritualidade, né? Porque a gente pensa que não, mas dentro do grupo de estudos a gente está trabalhando a nossa espiritualidade, nós estamos trabalhando a nossa sensibilidade, nós estamos trabalhando, inclusive, a nossa intuição, que é uma forma também de mediunidade. Hoje já se admite isso, né? Então é isso, eu acho que a gente precisa estar aberto, a gente precisa entender que estamos sempre cercados de seres humanos, pessoas, né, que têm suas vidas, que têm suas histórias. Como no texto, aquele menino tinha a sua história familiar, aquele homem tinha a sua história também, né, que acabou levando ele para a rua. É assim que é, né? Todos nós temos uma bagagem, todos nós temos uma história. E ao dar espaço para o outro colocar a sua bagagem, a sua história, a gente acaba tendo um espaço também, sabe? Essa coisa, essa comunhão que acontece, né? Que foi o que simbolicamente aconteceu naquele momento de meditação, onde aqueles três espíritos se conectaram, né? Com histórias tão diferentes, com coisas tão distintas, e naquele momento eles conseguiram, né, criar uma conexão. Eu acho que é isso, esse é o nosso desafio de tentar estar o tempo todo em conexão, né? Porque o ato de ensinar e aprender, ele é uma coisa única, gente. A gente hoje aqui, nós aqui, né, conversando, falando, eu estou aprendendo, as pessoas que estão nos escutando estão nos ensinando também com as suas emoções e as suas emanações, né? Então, estamos em troca o tempo todo, mesmo que não fisicamente. E agora, cada vez mais, nós vamos viver nesses espaços virtuais, e entender que também nesses espaços virtuais há troca. Existem até grupos mediúnicos funcionando em espaços virtuais. Eu acho que era isso, meu querido. Tá bom, Suzy, vamos passar aqui então para o nosso pessoal, os comentários aqui, e a gente vai tentando fazer Sim. Um bate-papo aqui, né? Vamos ver se tem alguma questão, alguma observação mais sobre o tema, e a gente vai debatendo. Vamos ver aqui, onde me ajuda aí, Felipe, onde que eu parei aqui nos comentários. A Regina diz que é um conto. É um conto mesmo, conto lindo. Aqui nós paramos. Deixa eu ver. O Felipe, me ajuda aí, companheiro. A Margarete Santos, boa noite. Olha só aqui. O Felipe, eu acho que o Felipe. Ailá,
Lara, Leonardo Alexandre Júnior, Homem do Bem, gosto muito de El Bigodon. Quem é o El Bigodon? Que o homem, o Ivon, El Bigodon deve, porque eu falo, deve que nós falamos do Olívio Dutra, ele deve estar se referindo. Sim! El Bigodon, bigode do Olívio, sim. A Indra Lobo também entrou, a Indra. Salvo engano, a Indra é uma companheira lá do norte, lá de Manaus, é isso, a Indra? Salvo engano, Indra Lobo. de Manaus ou do Pará, alguma coisa assim, é lá do norte. Indra, sim, Indra. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. A Maristela do Nascimento Cabral, boa noite, queridos amigos do Sejus. Boa noite, Maristela, alegria ter você conosco. César Lozano, aluno chegando atrasado. Boa noite, Orfã, Suzy, comunidade. Grande alegria estar com vocês. Alegria nossa. César. Obrigado, César. A Regina Rocha, a Indra é do Amazonas. Sim. É do Amazonas. Que legal. E eu do Rio Grande do Sul, Indra. Olha que lindo. De ponta a ponta do Brasil. A Regina Rocha dando seu boa noite, amigos do Sejus. Alessandra Azeredo. Verdade, o movimento espírita hegemônico é alienante. A Indra. Sim. Meditação é bom para tudo. O espírita pode aprender a meditar e fazer uso das práticas integrativas e complementares em saúde, como reiki, cromoterapia, aromaterapia, corpo e para a alma também. Para o corpo e para a alma também. Beleza, é isso mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul, deixa eu comentar isso que a Indra colocou. Aqui no Rio Grande do Sul, vários centros espíritas, naquela época em que eu estava, né, ainda, porque foi em 2016 que eu fui meio que deixada de lado, por causa da história do golpe e tal, que os dirigentes entraram de cabeça, né, e aí a gente meio que foi afastada, eu fui afastada. Mas muitos centros espíritas aqui trabalham com reiki, com cromoterapia e aromaterapia, porque a homeopatia não é mais possível, né? E a homeopatia foi barrada dentro dos centros espíritas. Antigamente, na década de 80, ainda tinha homeopatia. E eu acho muito lindo. E a FEB não aceita isso. Todos esses centros se desfiliaram da FEB. A FEB mandava correspondência dizendo, ou o reiki, ou a FEB. O pessoal dizia, o reiki. Todo mundo se desfiliou. Aí eu acho que tem um debate, talvez seja mais longo do que, né? Depende a que se propõe, né? Eu também não acho que como é que fala? Missão do centro espírita praticar essas atividades na casa. Eu não acho que é missão do espiritismo, mas também não acho que é um monte de coisa que o movimento faz, né? Eu acho que, na verdade, Kardec propôs que a gente estudasse as coisas. Agora, eu acho que nada impede também de você, no núcleo kardecista, você fazer essas coisas e deixando claro o que é uma coisa, o que é outra coisa. Claro, né? porque isso é isso é kardecismo, Kardec é isso é reiki, isso é outra coisa, isso é outra ninguém coisa. Ninguém diz que é espiritismo. Eu não vejo problema nenhum. Eles abrem espaço, eles não dizem, o reiki é do espiritismo, a cromo... Não, eles abrem espaço para que terapeutas atendam gratuitamente. Nesse aspecto, eu não vejo problema. Agora, não acho que é missão do movimento kardecismo, quer dizer, promover algum tipo nem de cura, também não acho, né? Em todo caso, isso é um assunto... Sim, é delicado, mas existe. Para a gente, talvez, né, em outros espaços. Mas eu, por exemplo, acho bacana, não na casa espírita, mas eu já pratiquei a aromaterapia, um tratamento. Sim. Pelo menos se não me fez bem, não fez mal. E os olhinhos, as essências aromáticas são uma delícia. Então, tem uns que relaxam mesmo. A minha esposa até hoje ela pega uma essência, um olhinho. Os florais também são maravilhosos.
A questão eu tomava, mas pelo menos nunca me deu nada de diferente, não. Mas eu já tomei como também. uma homeopatia. Mas o floral ele é muito parecido com a homeopatia. Mas a homeopatia já é medicina oficial, né? Por isso que você falou da questão de não fazer no centro espírita. É porque a homeopatia não pode mais. A homeopatia era tida como medicina alternativa, e hoje não é mais. Hoje ela já é reconhecida justamente, a meu ver, né? Justamente. Sim, eu também acho. Medicina oficial, né? Então você tem que ter receita, não pode ser. Tem muita gente que tem muita prevenção contra a homeopatia. Eu curei uma coisa, eu não vou nem entrar em detalhes, mas o meu filho fez um tratamento durante muitos anos com homeopatia, foi só homeopatia. Eu uso muito. Eu me dou muito bem com homeopatia. Eu curei minha vesícula preguiçosa com homeopatia. Eu tinha vesícula preguiçosa, né, quando era mais jovem. Eu curei com 3 meses de tratamento. 3 meses de tratamento, eu me curei com homeopatia, né? Então, gripe, essas coisas, só homeopatia. É tomar e sarar, né? É muito bom. Bom, vamos lá então. Regina Rocha diz o seguinte: esse capítulo traz muitas reflexões, muitos aprendizados importantes no que parece ser um simples conto. Já inicia com uma reflexão importante sobre a caridade. Ele propõe. Eu até no nosso debate fiz uma pergunta, não sei para quem foi, não sei se é a própria Hilária ou quem foi que disse. Falei, seria a pedagogia do amor, né? A gente ouve falar tanto. Eu não sou pedagogo, então não sei. Eu tenho dúvidas de como é que é a melhor forma que as pessoas possam se educar, se é que... Porque ninguém pode educar ninguém, você pode colaborar com a educação da pessoa, mas a educação tem que ser uma coisa de dentro também, né? Ninguém coloca educação nas pessoas, né? Acho que a gente tem um momento que constrói junto, não é isso? E aí eu fico pensando, né? Será que... porque assim, ninguém aprende nada com pancada e com maltrato, né? Tem gente que diz que eu me corrigi de tal coisa com o sofrimento, né? Mas traumas, né? Os traumas e a dor e não é assim. Eu acho que o sofrimento, o sofrer também pode ser pedagógico em algum momento, né? Mas não um sofrimento impingido, né? Mas não tipo a violência, né? Ninguém pode... uma paulada, uma pancada, uma palmatória. Né? Não. E nem a violência psicológica e emocional, né? O desprezar a pessoa, o discriminar. Ninguém aprende nada à base do grito. O desrespeitar, né? E, infelizmente, né, essas coisas... o bem é difícil de pegar, né? O mal pega tão rápido, né? Pega. Nossa. E o bem realmente ele é muito sutil, ele é muito leve. Por isso que a gente tem que estar antenado. A gente tem que estar antenado, gente, em cada momento da nossa vida, a gente pode ter a oportunidade de ser uma ponte para que alguém aprenda alguma coisa. Em cada instante da nossa vida. Entende? Então, é muito importante que se nós estamos num processo de grupo, porque é o que nós fazemos, nós somos um grupo, né? Nós somos um grupo. Falando para os nossos aqui, e para quem é de fora que entra e pensa, tá, mas quem são essas pessoas? Né? Quem são essas pessoas? Nós somos um grupo. E precisamos estar antenados o tempo todo para isso. Que estamos cercados de seres humanos. Nós somos também seres humanos. Então, as trocas, elas normalmente são muito ricas, sabe? As trocas são muito ricas. E a gente precisa estar ali, aberto, né? Para aceitar. Porque num processo de estudo, que é o que a gente faz, que também é um processo pedagógico, nossa, meu Deus, como eu aprendi nesse grupo, como eu aprendi, como eu remodelei determinadas coisas nas minhas percepções.
só de ficar lendo os comentários e vendo as posições, isso, aquilo, aí tu vai moldando tudo, né? E vai criando a tua percepção. E então a gente precisa estar realmente muito atento. Deixa eu dar uma lida aqui geral, aí depois você Sim. faz os comentários em cima do que você achar legal. Só que eu proponho assim, vamos fazer toda a leitura, aí você anota alguma coisa que ficar para comentar, aí a gente vai fechando depois, tá bom? Uhum. Sim. Então o César Lozano diz, boa noite, Indra. Sua presença enriquece o diálogo. A Patrícia Finotti diz, boa noite. A Regina Rocha, ao receber... Como é que é? A Regina? A Regina, ao receber é cômoda. A cômoda da moça, o homem pergunta, só isso? A cômoda não, A comida. Comida. Ela dá a marmitinha. A Sim. comida, desculpa. Também não tive aqui esse negócio de digitar, às vezes sai errado. Sim. O homem pergunta, é só isso? Não vai conversar? Pois é, então ele tinha uma necessidade de conversar. Sim, a carência, né? A carência dele, a fome dele era outra. Às vezes a caridade maior está em ouvir o outro, em dar um sorriso para o outro. E a Regina é pedagoga, né? É professora na área. Sim. Então, né? É isso, né? A comida, ele até falou, né? A comida que muita gente dá, né? A gente não tem muito problema com a fome, né? A gente tem outras carências, né? Pois é, é verdade. Eu tive isso aqui também presencialmente. Comigo aconteceu isso, né? Nesses contatos em trabalhos às vezes com moradores, eu já fui voluntário no albergue e tal, também os contatos com o pessoal da rua daqui, da minha região, enfim. E eles falam isso, muitos falavam isso, você para conversar com a gente, ouvir a gente e tal, isso é muito legal, eles gostam disso, né? Se sentir como gente, né? Se sentir respeitado, valorizado. Isso... ter a humanidade resgatada, né? O César Lozano diz, Suzy, estou adorando sua fala. Sua experiência enriquece os amigos, diz o César Lozano. Querido. Muito bom. O Indra Lobo, sim, Amazonas. Ela fala que é do Amazonas aqui, a Indra. Sim. Prazer, amada. Ela deve estar falando com você. Prazer, Indra. Beijo. O Léo diz, olá, Indra. A Indra Lobos, essas práticas pertencem a humanidade. Ela deve estar se referindo às práticas que a... Sim. Alguém se referiu mais para cima, acho que a própria Indra. Ela mesma se referiu, né? Alessandra Azeredo diz, mas existem embasamentos em Kardec para trabalhar essas terapias holísticas? A fundamentalmente em Kardec, eu acho que não tudo, porque tem muitos nem existiam naquela época. Kardec, né? Naquela época nem existia. Por isso é que eu disse assim, as pessoas, sejam kardecistas, não podem fazer tudo isso, né? Só não pode dizer, é Kardec, tem que dizer o que é, né? Não, ninguém diz que é Kardec. Se a gente estiver estudando, não estou falando para Alessandra, né? Minha opinião, não sei. Você não pode dizer, se a gente estiver estudando Kardec, é Kardec. Agora, a gente tem outras práticas, a gente diz, isso aqui é outra prática, é assim, é sabe, outras coisas. Eu acho que a gente procura muito por soluções para a nossa vida hoje, para as nossas dores, né? Essas terapias, elas surgiram agora, elas não são antigas, elas são recentes. O que as casas espíritas, aqui pelo menos, eu digo aqui porque eu acho que não é em todo o Brasil, existem trabalhadores da casa, que são espíritas, estão lá, e que trabalham na sua vida profissional, trabalham em terapias holísticas. O que eles fazem é levar para dentro da casa durante um dia ou quinzenalmente o atendimento de graça. Eles fazem lá na casa como um trabalho voluntário, sabe? Eu acho muito lindo, gente, porque as pessoas andam com tanta dor, tanto sofrimento. Nós sabemos como o nosso país tem deficiências, né? Gerais, assim, e agora até a gente tem um SUS mais
estruturado. Mas na década de 80, quando eu estava lá dentro, na década de 90, quando eu estava lá dentro, nós não tínhamos nem SAMU, sabe? Era muita dor mesmo, muito sofrimento. Só para... A Indra diz aqui, elas são alternativas em saúde. Alternativas em saúde. O Alexandre Júnior vai dizer, vivemos no BEB um processo materialista de viver o espiritismo. Se cobra que os corpos se comportem como as normas sociais exigem. Se cobra que os corpos se comportem como as normas sociais existem. Ele coloca, mas enfim. Ele coloca que o movimento tradicional, o movimento conservador, o movimento espírita conservador, ele coloca objeção, inclusive, para pessoas homossexuais exercerem a mediunidade. Tem casas espíritas que não deixam. Ainda hoje, gente. Tem casas espíritas que barram as pessoas homossexuais dentro dos trabalhos de mediunidade. É vergonhoso, gente. É vergonhoso, mas acontece ainda, sabe? Então... E isso é extremamente forte. Extremamente forte. Eu já disse alguma vez aqui... É horrível. Forte. É horrível. Eu já disse alguma vez aqui, Suzy, que, assim, o problema que a gente viu, falei várias vezes já, que às vezes de esquerda politicamente e tem um comportamento até preconceituoso dentro da casa espírita, né? Tem machista. Tem uma companheira mais velha e tal, né? Já mais velha que eu e tal. Mas ela é toda de esquerda que eu gosto, são amigos meus e tal. O problema com essa questão homoafetiva. Uma vez na casa, a gente estava estudando junto e ela disse isso. Ela falou, olha, eu acho que respeito e tal, só que da orientação sexual das pessoas, né? Mas, por exemplo, um casal homoafetivo que moram juntos e tal, não pode falar na casa espírita. Meu Deus! Né? Disse Meu isso. Deus do céu! Então, assim, e é uma pessoa de esquerda. Só que é uma pessoa mais velha. Uma pessoa... Ela estacionou, né? Ela estacionou... Porque ela acha que não é do padrão. Entendeu? E aí nós tivemos que conversar, que falar tal. Mas é uma pessoa de esquerda, politicamente. Que vota precisa... na esquerda politicamente. Isso é uma coisa muito forte, né? Mas, enfim, tocamos a vida, né? A Indra Lobo diz o seguinte, o kardecismo se propõe à caridade. Sim, claro. O kardecismo se propõe à caridade. Não só a caridade da sopa. Né? Muito claro, porque eu também já vi um espírita dizer o seguinte, o espírita deve adorar, amar sopa, né? Porque Jesus falou assim, faça para o seu irmão aquilo que você queria que te fizesse. Então o espírito deve adorar tomar sopa, porque dá sopa, deve adorar sopa. Ai, meu Deus do céu. Eu achei muito engraçado. É uma sopa, tem que ter outras coisas. É o prato do... Sobretudo, eu acho que a Indra... posturas fascistas, né? Eu acho que ela estava se referindo ao fato de que essas terapias holísticas eram dadas de graça, né? Dentro da casa. Não é cobrado. É muito bonito ver, sabe? Isso. Aí ainda diz o seguinte, oi, Leonardo, tudo bem? Está perguntando para o Léo. Aí Lara diz o seguinte, Suzy, você acha que teremos centros espíritas progressistas presenciais ou continuamos online, semelhante ao Sejus? É uma pergunta direta que ela faz. Olha, mas guarda essa resposta aí, Suzy. Deixa eu ler todos, aí você leia, nós já estamos com 1 hora de programa. Ai, meu Deus, vê como leia. Passa rápido? Ai, então, deixa eu ler tudo, aí depois você faz a intervenção final, tá bom? Aí o Léo diz, beleza. Tá respondendo ainda, se ele tá tudo beleza. A Alessandra Zelê
acho que são valiosos, essas técnicas de fato ajudam muito, mas penso que seria mais prudente praticar fora do espiritismo. Você diz fora da casa espírita, né? Não é isso que você fala? Fora do espiritismo, quer dizer fora Eu da acho casa que ele espírita. diz. Penso assim. Eu também penso assim, entendeu? Eu acho melhor. Para não misturar, entendeu? Porque, pô, isso aqui você olha, preocupação. Oi? Vamos arejar. Vamos arejar. É por isso que eu falei que esse é um debate. Esse é um debate que dá um outro programa. Dá. Mas eu tendo a pensar diferente também. Né? É porque o meu centro espírita, Suzy, é um centro espírita escola. Sim, entendeu? Com aquela mesinha na frente, com o palestrante sentadinho, com a jarrinha de água. Não a escola tradicional. Olha. A escola progressista, como nós fazemos aqui, debates. Ah, bom, isso sim. Não, aqui nós estamos online. A escola, né? No sentido progressista, claro. É só na educação, de estudar Kardec para ter uma orientação. E aí você pode ter práticas, mas a prática tua enquanto. Enfim, esse é um debate que está posto e que eu acho que não se encerra aqui. Eu tendo a pensar como a Alessandra. Como a Alessandra. Né? Praticar é fora do centro. Eu não acho que o centro, porque você começa a misturar. Uma vez eu fui num centro espírita que as pessoas se reuniam numa sala que elas ficavam arrotando. Como? Você já viu isso? Não. Elas ficavam arrotando, porque elas achavam que arrotar eles estavam emitindo mais ectoplasma para os efeitos mediúnicos acontecerem. Gente! Então, assim, você começa a misturar um monte de coisa, aí depois as pessoas se confundem. Fica uma baderna geral. Né? Então, assim, eu também acho. Eu acho melhor fora. Em todo caso, respeito quem pensa diferente. Também nós aqui, para te falar a verdade, estou muito longe do movimento espírita tradicional. Eu não tenho frequentado mais, não me tem me atraído mais. Esse texto. Eu só gosto do nosso aqui. Esse texto do André Andrade, ele justamente propõe. Deixa eu terminar, Suzy, aí você comenta no final, tá bom? Peraí. Eu acredito que o espiritismo é ciência e tem ciências nessas práticas como reiki, meditação e outros podemos adotar. Não vejo problema desde que seja avaliado sua eficácia, sua pertinência, enfim. Aí o Oivon não vê problema, né? Separado na casa espírita ou no centro, na sociedade e tal, espírita. Aí a Alessandra vem, pode ser que você tenha razão, companheiro, homem de bem. Homem de bem é o Ivon, é que esse perfil dele é homem de bem. O nome é meio estranho, né? Eu já falei para ele. Ivon, homem de bem dá medo. Não anda muito bem, mas é o nosso querido Ivon. Eu tenho medo. Ainda diz o seguinte, falei da minha experiência com os salesianos, cuja filosofia é não com pancadas, mas com amor no coração. Essa pedagogia do amor é que eu não conheço bem o total dela, mas eu acho que tudo que tem amor está correto. Tudo que tem amor está correto. Ainda volto a dizer o seguinte, olhar para os outros, valorizando suas potencialidades, empodera esse ser. O Alexandre diz o seguinte, Paulo Freire fala em uma pedagogia amorosa, ele diz que o amor é um ato de coragem. Pois é, tá vendo? Tá vendo que esse é um tema muito rico, né? A Indra volta a dizer o seguinte, boa noite, César, você é generoso comigo. César, muito feliz de ter encontrado você. Sejus é um super grupo, Suzy, formado de pessoas com vontade de aprender e compartilhar conhecimentos. O Léo diz, a Indra, com o sobrenome Lobo, tinha que ficar aqui no Cerrado. Aí ele publica alguma coisa que é a palminha, deve ser. Aí a Regina diz o seguinte, o ato de ensinar precisa ser sensível, precisa não ignorar, não invisibilizar ninguém, ser humano. A Ângela Paraíso, gente, só cheguei agora, vou assistir o início depois, mas feliz de estar aqui. O César Lozano, Indra Lobo, quanto mais participantes,
mais aprendizado. A Indra, isso mesmo, Ale. Alessandra Azeredo, falo isso porque trabalho na fluidoterapia e tínhamos orientações de florais para os pacientes, porém a diretoria da casa vetou por não ser uma prática condizente com o espiritismo. Aí diz a... isso é um pouco polêmico, né? Nossa, tá vendo? Tem bastante coisa aqui. Você quer falar e depois eu continuo? Tá vendo? Já estouramos um tempão. É porque o pessoal vai comentando e a gente vai avançando no tempo. Você quer comentar e depois eu retomo? Deixa eu responder aqui algumas que eu tinha marcado. Deixa eu ver só se eu acho aqui. Acho que foi a Ila que perguntou se nós voltaremos a ter centros físicos, né? Não acho mais a pergunta, mas acho que foi ela. Eu não sei, gente. Tá na tela aí. Tá na tela, Su. Foi a Ilara Culpo mesmo. Foi, né? Você acha que teremos centros espíritas progressistas presenciais ou continuaremos online? Isso. Pois é. Isso, tu colocou aqui. Ilara, eu gostaria que nós conseguíssemos, mas falando sinceramente, acho que não tem condição. Por quê? Para vocês terem uma ideia, existe mais alguém do Rio Grande do Sul dentro do Sejus? Acho que não, acho que só somos nós duas. Acho que só somos nós duas. E como é que nós vamos começar uma coisa assim, sabe? A essa altura do campeonato? Eu não sei, acho muito difícil. Aqui na minha cidade não tem ninguém, sabe? As pessoas... o que nós precisamos fazer, e esse é o trabalho que vai nos caber, digamos assim, nesse latifúndio, é a parte que nos cabe, é trabalhar muito bem essa nossa vertente progressista, né? É trabalhar esse tipo de abertura. Por isso que eu digo para vocês, sermos progressistas requer que a gente se dispa de preconceitos também. De preconceitos. Esse escritor aqui, ele é um escritor que trabalhou, fez livros para o espiritismo, e ele está dando aqui uma lição onde ele coloca a meditação como uma ferramenta. Então, a gente precisa, se nós queremos levar adiante esse nosso movimento, nós precisamos corrigir coisas em nós que nos travam, né? Tipo, alguns homens ainda machistas, algumas mulheres ainda preconceituosas com outras mulheres mais livres e mais, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Nós vamos ter que trabalhar isso em nós primeiro. Se a gente está querendo se colocar como espíritas progressistas e a gente começa a achar problema em reiki, eu deixo aqui, eu lanço aqui o desafio. A gente precisa trabalhar essas coisas. Nós precisamos trabalhar isso, sabe? Eu contei para vocês essa minha experiência de ter o grupo de teatro. Eu sofri preconceito lá dentro. Eles achando que o teatro não ia fazer nada. Eu ensinei mais espiritismo para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, do que qualquer apostila poderia ensinar, fazendo teatro. Fazendo teatro. Essas pessoas levaram consigo, sabe, esse aprendizado. Então, a gente vai ter que trabalhar isso. Eu acho, Ilara, que não... Por enquanto, nós podemos esquecer a possibilidade de voltar a ter alguma casa física, a não ser que aconteça de daqui a pouco, né, alguma casa. Existem casos assim. Nós temos o Elias, que é um companheiro nosso aqui, que ele conseguiu levar o movimento
mais progressista para dentro da casa onde ele está, que ele permanece naquela casa, e foi aberto um espaço lá, né? Pode acontecer, mas eu não vejo isso como uma coisa no nosso horizonte. Eu acho que o nosso horizonte agora é a gente se fortalecer como movimento, né? Se fortalecer como grupo, talvez criar um evento presencial. Isso sim, isso a gente já vem falando desde o início da criação do grupo. Isso eu acho que nós deveríamos pensar em fazer, sabe? Um evento, alguma coisa que pudesse nos unir mais, nos ligar mais. Mas, a princípio, é isso. Eu não vejo... eu, pelo menos, não me vejo voltando para uma casa espírita. Não. Ouvindo aquelas coisas, não. Sabe, quando a gente vê os espíritas tradicionais falando, a gente viu, né, recentemente, aquele falando, o famoso falando. Não dá, gente, não dá. E aí a gente vai voltar para uma casa espírita e vai ouvir um palestrante falando essas coisas. Eu não consigo mais. Não consigo mais voltar. Vamos ver, isso, o futuro, né, tá aí, aberto. A gente agora precisa trabalhar o que a gente tem na mão, que é o grupo, os grupos, tem coletivos, tem vários coletivos, tentar conhecer mais, tem os canais, fazer um trabalho legal dentro do canal do Sejus, curtindo os vídeos todos, deixando comentário não só no chat, que é importante vocês irem lá no canal e deixar o comentáriozinho, nem que seja só um oi, pro YouTube entender que o vídeo teve... Porque o chat depois ele apaga, né, gente? O chat acaba. Depois o vídeo fica lá e aí tem que ter algum comentáriozinho lá. Tem mais algum comentário, Carlos, que tu viu? Não, acho que não. Tem mais comentários aqui que eu ainda não li. Vamos ver aqui. O Maurício Prado Alves. Eu não lembro o Maurício fala exatamente o que eu penso. Exatamente. Eu não lembro do Maurício Prado ter estado aqui outras vezes. Eu não lembro do Maurício, mas que bom, Maurício. Oi, Maurício. Bem-vindo. Kardec tem em seu fundamento a pesquisa e o estudo. Nunca disse que o conhecimento parou no trabalho dele. Não há por que não experimentar novas técnicas. Sim, exatamente. Técnicas espíritas? Não entendi. Será que ele está falando das técnicas? Do reiki nas casas espíritas. Que isso, gente, é um momento... Isso é polêmico, de ligação das pessoas, entende? Que cria todo um grau de espiritualização entre as pessoas. A pessoa está precisando de ajuda, às vezes a palestra não vai ajudar. A pessoa vai ficar lá sentada, ela tá precisando de uma outra harmonia para organizar o corpo dela. E uma sessão de reiki pode fazer isso, entende? Ainda mais que daqui a pouco ela se senta lá e escuta um palestrante dizer que a miséria é resgate de vidas passadas. Entende, gente? Eu não sei, Caio. Esse debate é polêmico entre nós. Não há consenso. Não, eu não estou dizendo que há consenso. Eu estou só colocando... Não, eu sei, Suzy, Suzy, peraí, só para eu poder colocar. A gente pode fazer um debate sobre isso, um estudo sobre... Não é o nosso foco hoje, na verdade. Não, acho que não precisa. O nosso precisa. foco do estudo não é precisa. Disso. Porque... Espera um pouquinho, Suzy, só para eu concluir, peraí. É que começou a gente falar porque apareceu no meio do caminho em virtude da meditação proposto no texto, que é a educação... com a questão da espiritualidade, a questão do amor, da pedagogia do afeto, do amparo, do acolhimento e tal, né? Essas questões de florais, reiki,
e outras coisas, não, assim, é polêmico entre nós isso, não há debate, não há... Eu, por exemplo, não acho que tem que misturar coisas com coisas. Todo caso tem gente que acha. Tem gente que acha. Eu não tenho tempo nem para estudar Kardec direito, queria estudar muito mais. Então, não tenho tempo para outras coisas, infelizmente. Mas quem tem, acho que passa. E tem uma opinião que não devia estar dentro da casa espírita. Não acho que tem que estar. Para mim, o espírita ideal seria fazer o que a gente faz. No máximo que a gente poderia ser incluir a parte científica, né, do espiritismo. Como a gente não dá conta, eu, por exemplo, não dou, eu fico parado na questão filosófica, que eu acho que já seria uma transformação grande se a gente conseguisse entender Kardec do ponto de vista social e político. Então, essa é uma questão minha. Mas tem outros que têm outras opiniões, já pintaram várias aqui, tá certo? A gente pode debater isso, fazer um estudo sobre isso, né? Mas aí demoraria mais 1h30. Não daria para a gente fazer. Não, hoje não dá. Tá bom? Não. Beleza? A ideia não então, vamos passar só discutir. A ideia é só lançar que as pessoas possam pensar a respeito. O Maurício Prado diz o seguinte: não para dizer que tudo é. Concordo, Maurício. Ele está complementando alguma coisa que ele já disse. Não é que tudo é espiritismo. Não há por que não experimentar novas técnicas. Não para dizer que tudo é... Bom, eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi o que o Maurício quer dizer. Quem sabe ele explica mais embaixo. Ó. Deixa eu só dizer. Só um minutinho, Carlos, só um instantinho. O que o Maurício está dizendo, e eu concordo com ele, é que tendo floral, ou reiki, ou cromoterapia numa casa espírita, que tem lá uma sala vaga, uma sala ociosa, e que tem uma pessoa voluntária que está se colocando para fazer essa terapia, e tem pessoas que precisam, nós não estamos dizendo, olha, floral é espiritismo. Não, está lá uma placa escrito, é floral, e as pessoas sabem disso. Hoje em dia as pessoas sabem disso. É floral. A única coisa é que o terapeuta é um espírita que se colocou como voluntário e tem uma sala vazia, ociosa na casa espírita, e é isso. A gente, às vezes, interdita determinadas coisas, sabe? Ninguém está querendo dizer, floral agora é espiritismo. Não é isso. Não é isso. Juntar a fome com a vontade de comer. Tem lá o terapeuta e tem a sala vazia. Desculpa, pode falar. Não, ninguém está interditando nada. O que eu estou dizendo é que já tem 1h15 de programa. Pode terminar. Vamos lá. E se a gente for... entrar nessa temática, a gente vai ficar com umas 3 horas. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte. Eu estou dizendo que não é consenso. Estou dizendo que não há consenso entre nós sobre isso e que não foi tema de estudo nosso. Certo? Surgiu o debate e eu estou querendo só tentar resolver um problema que surgiu. Não é um problema, mas uma questão. Tá certo? Sim. Então, assim, olha já aqui, ficou muito claro. O Alexandre perguntando se os caras que arrotaram estavam tomando Coca-Cola. Não sei se eles tomavam Coca-Cola para ajudar. Eu nunca ouvi falar disso, na verdade. Pois é, uma loucura. Uma loucura. Cada coisa que você vê por aí. Você entendeu? Então, é nesse sentido que a gente está colocando. Porque a gente está estudando a educação e essa... Eu só quis explicar porque alguém... Eu quis explicar, Carlos, porque alguém pode ouvir e achar, aquela mulher doida lá está dizendo que floral e reiki é espiritismo. Não, gente, nós não estamos dizendo isso. Nós não estamos dizendo isso. As pessoas escutam, às vezes, alguém falando alguma coisa e já tomam... Não é isso, sabe? Ninguém falou isso. Não me parece que alguém... Tu não sabe. A internet ela é linda nesse tipo de... Acontece, sim. Claro, ficou claro. Acontece, que são distintas. Tem passe magnético, tem tudo. Então, vamos lá. Eu já até me perdi aqui onde eu estava. Mas pera lá. Para não dizer que tudo é. A Regina Rocha diz o seguinte: o capítulo fecha bem a proposta do livro,
educação, espiritualidade e transformação social. O Maurício diz o seguinte, não dá para dizer que tudo é espiritismo, mas nada é proibido de se estudar e buscar eficácia. Claro, nada é proibido de se estudar, exatamente. Isso aí, a Indra esclareceu de uma forma bem tranquila. Aí o Maurício diz o seguinte, espiritualidade sem precisar na prática do dia a dia e, por conseguinte, uma transformação do meio é só utopia, diz o Maurício Prado Júnior. A Indra diz o seguinte, o livro Chão de Estrelas do Divaldo... Divaldo. Ai, não! Por favor! Detona a homoafetividade. Claro, detona a homoafetividade. E depoimento dele dizendo que essa orientação é coisa do marxismo, é realmente deprimente. É deprimente como tudo que ele está falando é deprimente. Uma fala do Divaldo, e que essa companheira que eu citei aqui, Suzy, infelizmente, colocou para a gente ouvir na Casa Espírita. Ele dizendo que o homoafetivo ele tem que sublimar-se. Você conhece essa expressão? Sublimar-se. Sim. Sublimar-se. Entendeu? Deve canalizar toda essa energia para outras coisas mais produtivas do ponto de vista da sua elevação espiritual. Que tristeza. Ai, que tristeza. Então, o camarada ou a camarada que nasceu homossexual, homoafetivo, tem que sublimar-se. Não pode exercer a sua sexualidade. A hétero pode. O homossexual... É muito recalque, gente. É muito recalque. Não, eu não aguento mais. O Divaldo não vale nem muito a pena falar dele, viu, querida Indra? Não vale. Até me dá... A Alessandra Azeredo diz o seguinte, fora da casa espírita, sim. Aí ela está dizendo. É por isso que eu falei, tem uma polêmica entre nós. Eu tendo a dar com a Alessandra. O César Loz diz o seguinte, com certeza a Regina Roça fechou bem com a última presença da nossa querida Suzy. Ela fez a apresentação primorosa, elogiando aí a fala da querida Suzy. Aí o Maurício Prado, cujo nome me lembra alguém da televisão, viu? Maurício Prado, me lembra um comentarista esportivo, né? Não é isso? Espiritualidade sem... acho que ele repetiu. Espiritualidade sem praticar na prática do dia a dia e, por consequência, a mudança do meio, utopia e não realidade. Ele repetiu e acrescentou, e não realidade. O Alexandre Júnior diz o seguinte, eles se preparavam para a reunião mediúnica tomando Coca-Cola. Assim. Pois é, não sei se eles usavam desse, como é que fala, desse indutor ao arroto. Mas você já ouviu falar disso, Alexandre? Nunca. Ficavam arrotando. É uma loucura. Nunca tinha ouvido falar disso, meu Deus. A Indra disse que mora no... Isso, ela mora no Amazonas, já tinha falado. Questão puramente ecológica. Eu não sei o que o Léo está dizendo, mas ele fala que é uma questão ecológica. A Indra diz o seguinte, penso que estar online dá alcance ao grupo. Isso também é ser progressista. Eu sobre isso eu tenho uma impressão, mas se eu for ficar comentando aqui, eu acho que eu vou longe. Mas vai rapidamente. Eu tenho a impressão que pode acontecer, nessa questão de ser online ou fisicamente, o que aconteceu, por exemplo, com a teologia da libertação na Igreja Católica. Né? A teologia da libertação ela surgiu como um movimento progressista na Igreja Católica, né, que fazia uma interpretação mais realista da questão política e social, criticando a Igreja conservadora. E ela, assim, não necessariamente ela criou uma igreja da teologia da libertação, mas criou um movimento que as igrejas e os membros da teologia da libertação, como pontuou a Suzy, elas foram, como apontou a Suzy, que pode acontecer no movimento espírita, que os progressistas, como os da teologia da libertação, vão permeando o movimento espírita e tentando avançar nessa forma. Isso pode ser uma verdade. Também não sei te dizer como é que vai ficar mais para frente, mas pode acontecer isso, que é o que está acontecendo. Os progressistas aqui estão nos canais aí, mas eles vão nas casas espíritas. Eu não tenho mais estômago, né, em alguns casos.
Mas tem gente que diz que tem que ter estômago, que tem que estar lá e ocupar espaço. Mas eu não Um dia, quem sabe, a gente falar isso, né? Pode ser um caminho. Bom, o Ivon diz o seguinte, só explicando, o homem de bem é uma referência ao capítulo... Sim, claro. O homem de bem da espírito. Mas é que nós falamos, essa coisa de homem de bem ultimamente anda meio desgastado. É que tem a história do cidadão de bem, que daí não é... eu arranjava outro capítulo. Se fosse eu tirava, mas em todo caso... É que nem a cabeça da seleção, né, irmão? Todo mundo sabe o que é. Mas... Exatamente, que nem como a camiseta amarela. Melhor usar uma... Se for usar a camisa da seleção, é melhor usar a azulzinha. Exatamente. Melhor usar azul, né? Colocar meditação no espiritismo, isso não é sincretismo. Foi assim que aconteceu na lei que produziu a teosofia. Tá vendo? É polêmico isso entre nós, né? Tá vendo? Já só isso uma visão, né? Introduzir o sincretismo e tal. É por isso que eu falo que é polêmica essa questão entre nós e não dá tempo da gente debater hoje. A Indra Lobo diz o seguinte, gente, o espírita deve ser bairrista, e obtuso, tem dificuldade de pensar fora da caixinha. Isso é um problema, e a maioria dos preconceitos começa conosco. Alguém já viu padre sendo dirigente de tarefa? Alguém já viu pobre? Padre não. Sim. Padre. Olha, eu já estou cansado. Ela quer dizer que tem muito elitismo dentro do movimento espírita. Sim. Eu pretendo voltar nas 2 casas espíritas como passista, principalmente na revelação infantil, diz o Léo. Ele pretende voltar. O Maurício Prado está dizendo, oi, adorando. Ele está adorando o nosso debate, deve ser isso. O homem de bem, o Ivon, eu entendo que a preocupação da Ilara, centro espírita físico, seria interessante, mas requer de nós esforço grande e para o futuro próximo, eu diria. A Naide Alves, essas lives têm ajudado a unir essas mentes progressistas, não só no Brasil, mas no mundo todo, tem fortalecido essa visão. A Naide enfoca isso. Verdade, nas redes a gente tem atingido um número interessante, embora ainda muito pequeno, perto dos números que atingem o espiritismo religiosista. O movimento conservador tem milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, né, gente? Nós somos, assim, pozinhos de areia perto. Então, acho por isso que a gente tem que se fortalecer. A gente tem que... O Alexandre Júnior diz o seguinte, eu continuo fazendo palestras nos centros espírita. Na verdade, eu rejeitei algumas depois, mas me deram um corte na boa, né? Onde eu falava mais. Depois nas outras eu não fui mais, porque eu cansei um pouco também. Eu fui chutada para fora. O Maurício diz o seguinte, já tenho visto as lives, só hoje consegui ao vivo. Ele está falando que gostou lá atrás, agora que ele tinha visto as lives, só hoje ele teve ao vivo. Maurício Prado Alves. Ai, que calor. E lá a Indra Lobo diz o seguinte, onde frequentei nunca vi, inclusive os menos favorecidos falam que para eles de graça só o passe, porque a sopa precisa chegar para ajudar a fazer. Meu Deus do céu. Durma-se com um barulho desse. Bom, a Indra comentando aqui, mas ajudar a fazer é bom, né? Você confraterniza, você não é assim? Bom, não sei qual é a realidade lá. Mas deve ser com aquela coisa de... A Alessandra diz, tem o passe magnético. Não sei o que ela quer dizer com isso aqui. Tem o passe magnético. No nosso caso, passe espiritual e magnético, né? Bom, enfim. A Naide diz época do essas Kardec, lives... eu acho que não tinha, né, essa coisa de passe magnético. Ou tinha? Tinha, tinha o magnetismo de Mesmer, né? Eles estudaram, inclusive, né? Sim, o Kardec era um especialista na coisa, né? Naide Alves, essas lives.
O homem de bem, o Ivon diz, na FESP, na Federação de São Paulo, tem gente progressista, quem sabe não revertemos o quadro lá, é uma possibilidade. A Carla Pavão, por exemplo, era de lá e saiu. Eu conheço algumas pessoas que vão lá que são de esquerda, né? Mas é aquele problema que eu falo, são politicamente de esquerda. O Gilmar Carneiro era da direção da FEB. Ele foi secretário-geral da CUT São Paulo lá na década de 90. Ele foi candidato, ele foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, um dos fundadores da CUT, Gilmar Carneiro. Um grande cara. E foi candidato a deputado, salvo engano, em 1990, deputado federal. Só não se elegeu porque ele foi candidato junto com o Luiz Busquem. E eles eram do mesmo ramo, do mesmo sindicato, os dois foram candidatos, o que foi uma grande bobagem. Aí elegeu de novo o Busquem, um grande Busquem, como eu, já desencarnou. Sim, querido. E o Gilmar Carneiro. O Gilmar Carneiro teve uma grande decepção na vida dele, que foi não ter os votos de ninguém, quase lá na federação, e nenhum apoio. Ele, ingênuo, achou que teria. Né? Tadinho. Imagina. Né? Eu era diretor da FESP. Eu conheço várias pessoas lá. Tem assessores de deputado que eu conheço lá da região da Grande São Paulo que vão na FESP, que frequenta a FESP. Né? Enfim, não sei se muda, mas ajuda a gente a fazer alguma intervenção. Eu acho que no Frigir do Jó sempre ajuda, né? Porque o movimento, enfim, os progressistas vão estar em todos esses lugares, né? Ó, o Juvan avança, colocando, né, ali que continua fazendo palestra. Que bom, Juvan. Antes dele, o Maurício diz que isso mesmo, beijo, estava falando na questão da febre. A Indra Lobo diz o seguinte, gente, não é para misturar práticas integrativas com o espiritismo, são ferramentas para ajudar a acolher as pessoas e oferecer alternativas às suas dores. Médicos clinicam, muitas casas já oferecem. Verdade. É isso mesmo. Mas é polêmico, tá certo, Indra? É polêmico entre nós isso, tá certo? Já deu para perceber. Né? Gente, estou amando esse estudo. A Indra diz, sublimar-se é exatamente a expressão usada por ele no Chão de Estrelas. É verdade, sublimar-se. Chão de Estrelas. Meu pai do céu. Eu Olá, não aguento mais. Diz o Juvan, nosso companheiro que não é do Rio Grande do Sul, mas é de Barra Velha, Santa Catarina. Grande Juvan. Maristela do Nascimento Cabral, muito boas as reflexões. O Juvan diz o seguinte, temos que estar nas casas espíritas para respeitosamente fazer o contraponto e lançar o contraditório. E respeitosamente discordar é tudo que o Juvan mais sabe fazer, porque ele é muito educado. O problema é ser como ele é. Certo, Juvan? Ser ser... Eu já sou... é uma pessoa muito educada. Deu para sentir isso, mesmo não conhecendo pessoalmente, só conhecendo aqui no serviço. Ele é um querido. Muito educado, né? E tolerante. Mas não é o nosso caso, né, Suzy? Não, nós dois aqui já estamos... Nós dois aqui já estamos educadamente... Ai, tá me dando um calor. Vocês ligam se eu pegar meu leque? Outro dia cheguei numa reunião da causa operária. Puxa vida, ainda existe causa operária? Agora é PCO, né? Com minha camisa da seleção, que é amarela, quase apanhei também, cara. A camisa da seleção amarela numa reunião do PCO. Também tu tá querendo, né? Aí é pedir para apanhar, né, Ivon? Não, Ivon. Vamos arranjar um nome mais bonito aí, Ivon. Aí o Léo diz o seguinte, apenas para aplicar o passe e PT saudações. Aplicar o passe e PT saudações, o Léo. O Juvan diz, nas minhas palestras abordo os temas da religiosidade, do evangelho, mas insiro conteúdos progressistas, autores e reflexões de maneira moderada. O Juvan é o exemplo da ponderação. O Ivon diz o seguinte, grande Gilmar Carneiro, verdade, Orfã, não é? Ivon, ele era, não sei se ainda vai, mas ele era da direção da FESP.
Que legal. Juvan, né? Com excelente memória. Memória? Diz que a gente vai ficando velho, a gente tem memória lá de trás, mas a memória recente a gente perde tudo. Né, Juvan? Mas fui chutado de algumas casas, sim, diz o Juvan, que também foi chutado. A Cibele Cabral, boa noite, infelizmente cheguei no final, vou assistir na íntegra logo mais. Beleza, Cibele, bem-vinda. A Naide diz, acho importante que vocês estejam presentes nas casas espíritas, se faz necessário. Hoje, ainda mais. Eu vou pensar em voltar. Eu também, na verdade, o meu tempo está meio escasso. Gente, chegamos ao final dos comentários. Quero passar a palavra para a Suzy. Suzy, nós já estamos com 1h30 de programa. Lembra que eu falei para você que a gente tem estourado? É porque vai indo e a gente não consegue manter. Pois é. Não tenho então, passar para você fazer os comentários finais, um fechamento aí para a gente poder encerrar. Tá bom? Sim. Uhum. Eu tentei ser rapidinha, não me culpe. Mas, enfim, é que é tão bonito a gente criar essa coisa de carinho que existe entre a gente, que o tempo acaba passando mesmo. Queridos e queridas, é sempre uma alegria, é uma alegria muito grande poder fazer esse trabalho, e eu acho que é um trabalho espiritual também. Eu me sinto fazendo um trabalho espiritual. E eu acho que a gente precisa valorizar esses nossos encontros como um trabalho espiritual, né? Volto a dizer pedir que deixem o comentário no vídeo para ajudar o canal, né, do Sejus, para que as coisas... mais pessoas possam ver o vídeo, né? E convido vocês... Quem quiser, quem ainda não conhece o meu canal, é Suzana Leão Espírita Progressista, serão bem recebidos também. E é isso. Continuamos nos encontrando no grupo, né? E levando sempre isso muito a sério e tendo isso muito em mente, que nós estamos, de alguma forma, desenvolvendo a nossa espiritualidade, estudando, né? Trocando informações e convivendo, mesmo que virtualmente, nesses ambientes. Um grande beijo para vocês. E é isso. Estou pronta aqui, Carlos. Muito bem. Agora o Carlos Simões também, nosso querido Carlos Simões de Guarulhos, entrando aqui conosco, dando parabéns, Suzy Orfã, a Terezinha Copeira dando seu boa noite, a Ilara também está pedindo like, o Léo pedindo like, a Maristela dando abraço para a Suzy. E é verdade, gente, vamos dar like. Vamos dar like, o Léo tá lembrando. Like, nós estamos um monte de gente aqui, só tem 3 likes, tá dizendo o Léo. Gente! Like, pelo amor de Deus! Compartilha o nosso vídeo, beleza? Que eu acho que e deixe um comentário lá no vídeo. Vai bombar. Beleza, gente? Um beijo, fiquem com Deus. Suzy, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Carlos. E a vocês que ficaram conosco até agora, até terça que vem, se Deus quiser. Iniciando o livro do Alexandre Júnior. Beleza? Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Thank you.